Falar do Vascão, porque agora à noite o Vasco anunciou a renovação do garoto Ryan, a joia da colina, até o final de 2026. Ele que no time principal, no time profissional, já fez 54 jogos, 6 gols, com 3 assistências. E Ryan, então, fica até 2026. Acredito que nesse período o Vasco tenta vender o jogador por uma boa proposta quando ela aparecer, né? Eu concordo com o pessoal do Vasco, vai vender, vende bem, faz dinheiro. Essa é a função do nosso futebol, que é produzir e vender para o exterior. O técnico Fábio Carille, ele vai poupar alguns jogadores por jogo com o Cruzeiro devido a desgaste físico. Não adianta nada ele forçar com os caras, arrebentá-los e na sequência a gente ficar sem aí jogadores importantes como o Nuno Moreira, o Verratti, o Coutinho, o Hugo Moura, jogadores que estão com uma minutagem muito alta. E, meu amigo, queira ou não queira, o jogador estoura, né? Você tem que ter esse controle aí, senão você estoura o jogador. Quem voltou a treinar foi o Lloyd Augusto e será relacionado para o jogo lá em Uberlândia, diante do Cruzeiro, no domingo, às 18h30. Deixa eu falar da venda de ingressos da Copa do Brasil, dia 1º de maio, Operário de Ponta Grossa e Vasco da Gama. Esse jogo lá em Ponta Grossa, meu amigo Osíris Nadal, aquele que fala na seleção Paraná te abraça, grande Osíris Nadal, ele me passou o seguinte: Wellington, ó, da carga de ingressos, os vascaínos tiveram 1.087 ingressos e todos foram vendidos em menos de 15 minutos. É a força da torcida do Vasco da Gama. Todos os ingressos de meia entrada nos diversos setores do estádio estão vendidos. Agora restam 6.000 ingressos, chamado ingresso inteiro, né? E vou te trazer o preço já já. Agora, a diretoria do Operário tomou uma decisão. Até amanhã, sexta-feira, vai vender os ingressos para a torcida do Operário. Se sobrar ingressos, mais 2.000 serão disponibilizados para a torcida do Vasco da Gama. Agora tudo com preço cheio. A inteira de R$200, R$300 e R$400 para ver Operário e Vasco pela Copa do Brasil. Certo? Então a galera vai prestigiar o Vasco, vai prestigiar o Operário, né? E sem dúvida a expectativa, o sul do Brasil gosta muito dos clubes do Rio de Janeiro, né? O Paraná gosta muito, Santa Catarina gosta muito, né? O próprio Rio Grande do Sul, é muito legal isso aí. Gente, eu prometi falar do Cristiano Ronaldo. Olha que bacana. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele nunca jogou no Maracanã, mas ele tem um sonho desde criança: deixar as marcas dele na calçada da fama do Maraca. E através do staff, ele fez um contato com o pessoal do Maracanã e falou do sonho, do desejo, da possibilidade de deixar as marcas dos seus pés na calçada da fama do Maracanã, mesmo sem nunca ter jogado. O único português que tem na calçada da fama é Eusébio, né? Que jogou muito na seleção portuguesa, no Benfica, jogou no Maracanã. E aí o Maraca achou assim, pô, que bacana, e deixou o Cristiano Ronaldo à vontade para fechar então e realizar o seu sonho de colocar as suas marcas na calçada da fama. Gostei muito, né? Vem cá, vou falar do... Isso não é verdade. Isso aí não é verdade. Ele saiu de graça do Mafra lá para a Turquia. Não sei se ele saiu de graça. Acho difícil ter saído. Pô, ele era do Sporting B. Todo jogador um dia era de um time B, meu amigo.
com exceção dos grandes jogadores, dos craques que pulam etapas, todo bom jogador era de um time B. Isso aí é normal. O Vinícius Júnior era do time B, do Real Madrid. Entendeu? Então, até aí tudo bem. O que me chama a atenção, aí ele faz uma analogia, né? Olha que estranho, o empresário que eu não entendi muito bem, tentou comprar o Mafra e depois ele diz que é dono do Mafra e que colocou um dirigente dentro do Vasco, é o mesmo empresário que foi lá pegar... O mundo do futebol é muito pequeno, você pega tem empresário, que é o mesmo empresário, para várias coisas, para um monte de gente, tá? São analogias que né, tem que ser melhor explicada. Mas o que mais me deixou boquiaberto foi quando ele diz o seguinte: influenciadores que são pagos pelo Vasco. Ele não disse isso. Ele não fala isso. Ele fala que tem influenciador que é pago pelo Vasco. Ele fala isso aí. Ó, o momento agora de... Como é que se diz? Serviço público, como é que é? Não, serviço público. Quando tem um negócio de serviço público, sei lá o que é. Moral da história. Alguém de Maringá. O saque do chat está perguntando se tem alguém de Maringá, hein? Tem alguém de Maringá aí, galera? Se tiver alguém de Maringá, por gentileza, levante a mão. E você, Eline, o que você achou disso aí? Bara, a questão das contratações do Vasco, todas para mim, utilidade pública, todas para mim... Isso, utilidade pública. Todas para mim são questionáveis. Todas, até do Coutinho, pô. Então, é algo que... Não sei, cara, como que a gente pode falar, mas a resposta no campo faz com que a pressão venha naturalmente. Não... Se o cara contratar empresário de amigo, amigo de empresário, cara, se o cara jogar bola, não tem problema nenhum. É até melhor que seja assim mesmo, que o seu network facilite a sua vida. Ainda mais a vida do Vasco, que é uma vida difícil de mercado, né? Demora para contratar treinador, demora para contratar jogador. O Lorde Augusto foi no fechamento da janela. Fosse alguma coisa mandada, seria no início, não seria no final. A informação que eu tenho é a seguinte: o Vasco mandou proposta para Brian Rodrigues, Nuno Moreira, Bruma e Lloyd. Esses 4 tinham propostas oficiais na mão do Vasco. E o Garré, desculpa. O Lloyd não, Garré. Tira o Lloyd. Garré, Nuno, Bruma e Brian Rodrigues. Esses 4 tinham propostas oficiais do Vasco na mão. Na mão, assim, ó. Se os 4 aceitam, o Vasco tava com a vida enrolada. Porque eles foram de uma forma, tipo assim, alguém não vai aceitar. O Bruma e o Brian não aceitaram. Aí o Garré e o Nuno já estavam no gatilho e o Lloyd foi de última hora. Então, por isso que essa informação desse imbróglio todo aí, dessa questão de puxar o Lloyd de uma forma, vamos dizer assim, por baixo do pano, eu não acredito. Eu não acredito. Então, é uma péssima contratação? Pode ser que seja. É uma irresponsabilidade financeira? Pode ser que seja. Eu até citei isso na coletiva para o Marcelo Santana ouvir. Que quando o Carille no Maracanã fala que eu estou satisfeito com o elenco de acordo com aquilo que o Pedrinho me colocou como limite. Se eu posso chegar até aqui tá bom, estou satisfeito. E o Pedrinho não vai cometer loucuras. Aí eu até cito, né? Porra, se contratar o Lloyd por 3 milhões de euros por loucura, eu não sei o que é. Isso o Marcelo Santana ouviu eu falar, né? Ali na sala da coletiva. E eu tenho que parar também com essas indiretinhas na sala de coletiva, porque daqui a pouco eu vou ser expulso, cara. Daqui a pouco o Edu vai ter que trabalhar triplicado, porque eu vou parar com essas indiretinhas, igual eu falei do Carille aquela vez, e agora do Lloyd. Falei, se isso é responsabilidade, eu não sei o que é ser irresponsável. Mas, para finalizar o assunto, o Lloyd ainda vai ter que mostrar. Já perdeu vaga pro Jean Davi, né? Que é
Eu vou te pedir para colocar de novo a fala do Euriquinho. Eu vou te pedir para colocar, e a gente vai dando pause. Antes, deixa eu só mostrar aqui a Live Pix, só para a gente atualizar a Live Pix. Aí vieram as mensagens dentro do programa. JVC Medo. Problema do Vasco são dois. O Lineker um dia desses falou. Pedrinho falou que iria fazer coisas e não fez. E o outro problema é o campo. Se o campo funciona, o clube não tem problema. Valeu, JVC Medo. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Israel, textão da Live Pix. Obrigado. Eu tenho muita convicção que iremos ganhar um título em 2025. Tem convicção, é? Beleza. JVC Medo. 2 contratações com valores que chamam a atenção. Maxime e Lloyd. Se o presidente não vem falar nada para o torcedor, alguém vem falar. E acontece isso. Muita falação. E qual é verdade? JVC Medo tem razão também. Muita razão. Bota de novo aí o trecho do Lloyd Augusto. Vamos ouvir de novo. Estamos chegando a quase 900 pessoas aqui na live, gente. Todo mundo dando like, não custa nada, totalmente de graça. Deixa o seu like. E eu tenho convicção que muita gente que está acompanhando o programa não está inscrito no canal. Dá uma olhada aí. Você não está inscrito no canal. Se inscreva agora no canal, deixe o seu like. E atenção, a gente tem aqui 2 camisas do Vasco. Temos 2. Uma para os membros do canal. Vire membro do canal agora, que a gente vai sortear uma camisa do Vasco e uma outra, uma camisa preta, que a gente ainda vai definir como será. Para isso, você precisa virar membro do canal. Fundamental. Pedro, fala com a torre de comando. Aéreo FM O Dia. Boa tarde, Baran. Boa tarde, Lineker. O trânsito aqui em Volta Redonda, nesse exato momento, flui muito bem. A cidade da CSN segue sendo tão bela quanto era antigamente. Bom, quero dar boa tarde ao meu público. Estou iniciando a jornada que vai levar ao canal. Ficou ruim. Vasco e Cruzeiro, que será muito importante para o Gigante da Colina, que pretende se reabilitar no Campeonato Brasileiro. A gente espera que o Vasco faça uma boa partida, o técnico Fábio Carilli balançando no cargo, e a gente vai estar aqui levando todas as informações do detalhe para você. Tá aí o outro FM. Tem alguma chance de você ir para Miami nessa tua viagem aí, ô Lineker? Lineker não, Edu, desculpa. O Edu vai. O que o torcedor do Vasco pode esperar para esse ano? Sofrimento. Mais? Joelho no chão. Para rezar? Para rezar. E vamos até o final. Eles não sabem fazer futebol, velho. Não sabem fazer Você acha que o Vasco no Brasileirão briga para não cair? Briga para não cair. Não dá para o Vasco... Eu falei isso só no passado, tá, Benja? Eu falei antes do Vasco ter a janela de transferência, eu falei que o Vasco ia ter um ano muito sofrido, porque as pessoas que estavam lá, eu já sabia que não sabiam fazer futebol. Dá um pause. O Vasco estão aí. Dá um pause. O Euriquinho falou ano passado. Ano passado, ele disse aí, ó. Ano passado eu falei. Mas, gente, como você pode falar no passado se você ainda ia ter a janela do meio do ano, né? Ainda de contratação. Aí é você torcer para o seu próprio comentário. O meu muito obrigado. Além deste canal que você acompanha, eu também faço parte do canal A Hora do Vasco, onde tem o programa ao vivo, ao lado do Lineker Biondi e do Edu Canelas, sempre a partir do meio-dia. Preste atenção no que disse o Lineker Biondi e a resposta que o Vasco deu ao Marinax. Que resposta, hein, Baran? O que eu estou por fora? Que resposta o Vasco deu ao grego Evangelos Marinax ontem, acabando com a base do São Paulo. Bota dinheiro lá, Marinax. Bota. Mostra o que é base. Agora eu entendi. Mostra o que é base. O Vasco ontem, em campo, mostrou para o Evangelos Marinax. Deu uma resposta dentro de campo.
que o Evangelos Marinakis precisava. A resposta foi dada. O recado foi mandado. O Vasco ontem engoliu o São Paulo no Sub-20. Era para ser muito mais. Era para ser muito mais. A resposta é, ó, vai gastar dinheiro lá, hein, Marinakis? Gasta lá. Gasta lá, Marinakis. Olha a base ontem. Olha esse jogador aqui, ó, Juninho. Me lembra muito o Edilson Capetinha. Rapaz, esse moleque lembra o Edilson Capetinha. O Juninho. Barão, vou falar um negócio pra você. O Marinakis deve ter pegado essa barba dele assim, ó. A base do São Paulo, que eu vou botar um dinheiro lá, vai enfrentar a base do Vasco. Que o Marinakis, sim, é um dos interessados. Essa informação ainda é. Não saiu da mesa, tá? Um saiu da mesa, talvez seja o italiano. Eles não me deram informação. O Marinakis está na mesa, é um dos interessados e deve ter olhado essa surra que a base do Vasco deu ontem na base do São Paulo e falou assim, ó, se eu comprar a SAF do Vasco, essa base é minha, né? E se eu investir dinheiro lá, eu só vou investir, vou ter participação. Será que balança o Marinakis? Será que balançou o coração? Será? Farei um corte e vou mandar para ele e para o filho dele. Manda para o Marinakis e fala, ó, tá investindo errado, hein? Depois vai cuspir em dirigente, tá investindo errado. A base do Vasco tá voando. O Sub-17 engoliu o Flamengo na Copa do Brasil. 4-2 era para ser 5. Um gol roubado, como sempre. Não é novidade aqui. A garotada vai se acostumando a ser roubado contra o Flamengo, que é assim mesmo, hein? É assim no Sub-15, Sub-17, Sub-20, vai se acostumando. Tem que meter 4, tem que meter 5 para valer 4. É bom que a base vai se acostumando. Isso não vai mudar. Anularam, deram impedimento dentro do gol. Onde se viu isso? É só com o Flamengo. São coisas que só acontecem com o Flamengo. Com a bola dentro do gol. Meu Deus do céu, meu pai, se você ver o lance, você não vai acreditar. Era o 5-2. É impressionante, mas não tem problema. Essa base do Flamengo, essa porcaria, só é valorizada pela mídia aí tradicional, vai tomar outra surra. No Campeonato Brasileiro Sub-20 tomou 5-1. Desses mesmos garotos aí, ó. Juninho brilhou também, tá? No jogo contra o Flamengo. No Brasileirão Sub-20, 5-1 no Flamengo. 5-1, fora o baile. Era para ter metido mais de 10. Tá? Era para ter metido mais de 10. Nessa base horrenda, desse time horrendo. E ontem, o Sub-20 atropelou o São Paulo. E o Sub-17 atropelou na Copa do Brasil. Tá tudo diferente na base. Tá tudo diferente. O que tá ruim no profissional tá bom na base. Tá bom na base. E esse moleque, Juninho, é o cara, Baran. É o cara. Só para o torcedor entender, o Sub-20, que ontem bateu no São Paulo por 4-1, esse time é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20. A gente está nas rodadas iniciais, acho que 6ª rodada. O Vasco é o 10º. O primeiro colocado tem 14 pontos. O Vasco tem 10, tem um monte de time ali com 11, com 10, com 9. Próximo jogo do Vasco será na quarta-feira contra o Botafogo. Mando de campo do Botafogo. O Botafogo é o penúltimo colocado. Não sei o que está acontecendo, o que está rolando lá no vizinho, mas o Botafogo é o penúltimo colocado. E o Vasco, que ontem goleou o time do Marinakis por 4-1, joga contra o Botafogo na quarta-feira. O Sub-17, que goleou o Flamengo 4-2 na terça-feira, volta a enfrentar o Flamengo na próxima terça. É o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo, 4-2 Vasco. Terça-feira, 3h, também lá no estádio Luso Brasileiro da Ilha do Governador. Quem é o técnico do Vasco é o Cássio, o ex-lateral esquerdo. Cássio. Galera da minha época lembra bem. Foi um bom lateral esquerdo, Cássio. Ele que é o técnico do Vasco, ele está fazendo um brilhante trabalho. Mas o Marinakis, quando ele resolve, quer dizer, está negociando, ainda não assinou com ninguém, né? Mas
o que o Lineker diz é o seguinte, o Lineker falou aí, se ele pega o São Paulo, nos moldes que ele está negociando, ele terá apenas a base do São Paulo e mais nada. Só a base do São Paulo. No Vasco, ele teria o Vasco como um todo. Todo o futebol do Vasco. Incluindo a base. É lógico que os valores são outros. Investimento aqui, investimento lá. Mas ele já está vendo o buraco que ele se meteu. Se ele estava achando que ia gastar X com a base do São Paulo, vai ter que gastar o triplo para tentar fazer com que esse time possa ganhar do Vasco. Mas foi uma resposta ao Marinacci mesmo, viu, Lineker? Bem colocado por você. Ah, tu quer pegar a base do São Paulo? Vou só mostrar a minha base aqui como é que é. Toma! Toma! Mas toma com carinho, viu, Marinacci? Não é para você ficar puto com o Vasco, não. É para você olhar com carinho. Não é para você ficar puto e ir embora. Não, é para você olhar. Caramba, deixa eu olhar. Pera aí, gente. Deixa eu ver isso aqui. Esses ativos aí. É isso, né? Não perca o programa A Hora do Vasco no canal A Hora do Vasco. Se inscreva, deixe o seu like e até o próximo. Fernando Diniz ganha força no Vasco em caso de saída de Carille. Com o futuro de Fábio Carille no comando técnico do Vasco cada vez mais incerto após a sequência de resultados negativos, o nome de Fernando Diniz começa a ganhar força nos bastidores de São Januário. Segundo fontes próximas à diretoria cruzmaltina, Diniz é visto como uma opção interessante por seu estilo ofensivo e por já conhecer parte do elenco. O treinador está livre no mercado desde sua saída do Fluminense no início do ano e agrada a membros da cúpula vascaína pelo seu perfil moderno e pela identidade de jogo propositiva. Apesar de Carille ainda contar com respaldo de parte da diretoria, a pressão da torcida e os desempenhos abaixo do esperado colocam em risco sua permanência no cargo. Um novo tropeço nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro pode acelerar a mudança no comando técnico. Fernando Diniz, que teve passagem pelo Vasco em 2021, deixou boa impressão nos bastidores, mesmo com os desafios enfrentados na época. A possível volta ao clube é tratada com cautela, mas não está descartada caso o cenário atual se agrave. Enquanto isso, o Vasco segue sua preparação para o próximo compromisso na competição, ciente de que o resultado pode ser determinante para o futuro do comando técnico.